Oi, gente linda! Tudo bem com vocês? Como sempre, do fundo do meu coração, espero que esteja tudo muito bem com vocês. Eu vim aqui trazer hoje o quinto conteúdo. Vocês vão entender porque eu estou assim, ó, bastante ofegante. Estou sentindo muito a presença de Deus por aquilo que eu trouxe aqui, inspirada pelo Espírito Santo e a sugestão de uma pessoa. Então, você está nos 10 dias, 10 conteúdo. Obrigada por estar aqui. E a sugestão de hoje foi a sugestão da Manuela. Dá uma olhada aí. Pois é, gente. Quando eu vi essa sugestão, eu quis matar a Manuela. Eu quis, de verdade. Eu falei, vou matar essa garota. Mas eu entendi. Já tem muito tempo que eu sinto esse desejo, essa vontade. Toda vez que eu falo assim, Espírito Santo, e o que eu vou criar agora? Qual conteúdo pro canal? E sempre vem esse desejo de ministrar com danças, mas eu não tinha coragem. A verdade é essa. Manuela, tu foi usada por ele, gata. Então, e aí hoje eu tô trazendo pra vocês uma ministração com dança. E eu fiz questão de trazer essa canção. Essa canção me remete muitas lembranças, muitos testemunhos. Eu iniciei servindo ao Senhor com um ministério chamado Louvando, cantando. Eu lembro que, enfim, foi cantando, senão vai prolongar muito esse vídeo. Mas um mês depois, ou não sei, uma semana depois, devido pequenas coisinhas que tinham na igreja, eu preferi me voltar para a dança, mas totalmente direcionada. E aí o primeiro ministério ativo que eu tive em Deus foi no ministério Diante de Deus, com bastante pessoas que eu lembro, minha irmã, claro, Adriana, muita gente, Ana, Diana, Márcia Bial, Silvana, meu Deus, Silvana foi do Ministério de Dança, Lohana, gente, muita gente, se eu falar aqui eu vou esquecer. Então esse foi o primeiro ministério que eu fiz parte, que foi o Ministério Diante de... Peraí, gente. Fui cortar ali que tava uma barulheira, entrando coisas aí. E esse foi o primeiro ministério que eu fiz parte, Ministério Diante de Deus. Eu era líder nesse ministério, Deus fez muita coisa através desse ministério, então eu me lanço mesmo. Se é para ministrar com dança, eu danço mesmo. E em seguida eu fui fazer parte, na época era matriz, né, no Centenário, e aí eu passei lá para filial lá no Parque São José, que hoje é a matriz, com o pastor Leandro, pastora Dani, e aí eu fui fazer parte do Manancial de Adoração, que tá aí até hoje, cheio da glória de Deus. Quando eu tô lá no altar ministrando, gente, eu fico tão fissurada, eu fico olhando assim, meu Deus do céu, se eu pudesse, eu estaria nos dois ministérios, Ministério de Louvor e Dança, porque eu sou louca, sou apaixonada mesmo. E é isso. Então, Manuela, a sua sugestão está sendo atendida e o desejo do meu coração é que você seja tocado, você seja curado. Se for cura, você seja curado. Se você está precisando de um avivamento da parte de Deus, receba da parte do Senhor, receba dessa presença gloriosa. Se você está acometido aí dentro de casa com Covid, em nome de Jesus, receba a cura, que o Brasil venha receber a cura. Todos aqueles que assistirem, receba a cura. Mas uma coisa que eu preciso muito contar para vocês é que eu escolhi essa canção porque eu me lembro como se fosse nesse exato momento. Eu me lembro que eu estava ministrando no Parque São José, na igreja que eu estou hoje, na minha casa espiritual. E eu me lembro que o Ministério de Louvor, eles pastoreando, começou a ministrar esse louvor. E eu comecei a dançar, né, fazer dança solo. E eu me lembro claramente que eu dei uma girada e quando eu voltei eu fiz exatamente isso aqui e mirei assim, sabe, lentamente. E eu lembro como se fosse hoje. Quem estava na minha frente foi a dona Renilda.
sabe? Se ela assistir. Inclusive, ela é a avó do Pedro, que esteve aqui ontem. E eu fiz exatamente isso aqui, fiquei assim, na ponta do pé, em direção a ela. Gente, eu senti algo extraordinário da parte de Deus. Só que eu pensei que fui só eu que tinha sentido aquilo. Lembro que quando eu fui mudar de vestes lá atrás, ela foi atrás de mim, sabe? E quando ela chegou lá, ela me abraçou, ela começou a chorar e a falar em línguas. E ela disse que ela viu claramente, ela ouviu a voz do Senhor dizendo: eu estou te dando um novo coração. Então, assim, para vocês que olham dança na igreja, sabe, com olhos, sabe, contrário aos de Deus, entenda uma coisa: existe muita profecia por detrás de gestos. Então, assim, isso marcou a minha vida. Então, sim, hoje eu trago para vocês ministração com dança e espero que vocês recebam da parte de Deus em nome de Jesus. Beijo e até o próximo conteúdo, querendo muito mais de Deus. Existe rio, Senhor, que flui do teu grande amor.
sobre o lugar da sua enfermidade. Se é o seu corpo que está doente, meu querido irmão, você que é salvo por Cristo Jesus tem um direito e uma herança. Ele levou sobre si. Vamos dizer juntos: Ele levou sobre si. Ele levou sobre si nossas dores, nossas enfermidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Coloque suas mãos sobre o lugar do seu corpo que está enfermo. E se talvez você não tenha uma enfermidade física, mas o seu coração, sua alma é doente, você não consegue viver a vida de Deus, você nesta hora pode ser completamente livre, porque o rio de Deus está aqui. Por isso, coloque sua mão no seu coração. Enquanto os instrumentos tocam, você vai sentir aí onde você está a cura do Senhor. Deixe as águas do Senhor passarem em sua vida. Passa agora, Senhor. Como o Senhor ungiu cada instrumento, tanto tempo temos clamado. Derrama a tua unção de cura neste lugar, para a honra e glória do teu nome. Aleluia, receba! Nossa, Deus.